Mas eu posso querer um bloco na horizontal, ao invés de bloco na vertical. Então eu mudo a posição do medianiz, colocando superior. E aí eu verifico, ó, alguns blocos são feitos dessa forma, algumas apostilas são feitas dessa forma, ou, tradicionalmente, com a posição do medianiz à esquerda, como nós estamos mais habituados a ver. Mas, por exemplo, aqueles calendários de mesa, eles trabalham com posição de medianiz, geralmente nessa parte aqui, ó. E aí eu posso. Então verifique que nós estamos vendo vários recursos da ferramenta do processador, que é o processador de texto Microsoft Word. E vejam como é interessante na hora que eu vou trabalhar com texto. Então, sempre que eu for trabalhar com texto, é interessante trabalhar com o Microsoft Word, devido aos recursos que ele oferece. Eu posso configurar o documento, posso formatar o documento, colocar negrito, alinhar à esquerda, alinhar à direita, posso criar tabelas, posso inserir imagens. Então, outro recurso interessante também aqui, tá? É a questão. Então, eu vou adicionar um título aqui, tá? Vou adicionar aqui um título. Deixa eu só aumentar um pouco aqui o zoom. E vou colocar esse título como aula de certo? Automação de escritório. Automação de escritório. Então, isso aqui é um título, né? Então, se eu quisesse destacar esse título, então toda a formatação que eu tiver que fazer, primeiro eu seleciono, ou arrastando, né? Ou usando a barra de seleção à esquerda e clicando. E aí vamos ver um recurso bem interessante, tá? Eu quero dar uma ênfase a esse texto. Então nós vamos colocar o negrito, dando uma ênfase ao nosso texto. Então, eu vou aumentar um pouco mais a quebra, tá? Para que ele possa automaticamente trabalhar com esse texto aqui, ó. Então eu vou centralizar esse título. Então eu tenho que trabalhar com alinhamento, centralizar. Então eu estou formatando, centralizar. Eu quero agora um tamanho menor. Tamanho 22. Bom, e se eu quiser um tamanho e ele não está aqui? Eu posso simplesmente digitar o tamanho da fonte aqui, ó. Se eu quiser o tamanho 21, então eu não tenho 21 aqui. Então eu posso clicar aqui, selecionar o tamanho da fonte, digitar 21 e pressionar no teclado a tecla Enter. Automaticamente ele já ajustou aqui para 21. Ah, se eu quiser usar a fonte Arial, eu quero diferenciar. Então eu posso chegar aqui, ó, e usar a fonte Arial. Então, aqui é a fonte Times New Roman. Outra coisa, né? Quando nós posicionamos o cursor, ele dá toda a formatação. Quando eu clico aqui, ó, verifiquem que está ativo aqui o negrito, indicando que esse texto onde o cursor se encontra está em negrito, na fonte Arial, no tamanho 21. Se eu quiser mudar a cor dele aqui, ó, eu posso selecionar e ir para a cor da fonte. Utilizando aqui, por exemplo, um azul. E aí automaticamente ele já aplicou, né? Bom, vamos falar de borda e sombreamento. Então eu posso aplicar ao meu texto, para incrementar esse texto, uma borda e um sombreamento. Não necessariamente os dois. Posso ora utilizar a borda, ora utilizar o sombreamento. Então depende muito do que eu quero fazer no meu documento. Então, para capas de trabalho, para capas de monografia. Então pode ser interessante. Então aqui, ó, primeiro eu seleciono o texto, depois, aqui nesse grupo, ó, eu tenho a opção de bordas. Então, ó, se eu clicar aqui, eu vou ter borda superior. Então, se eu quiser uma borda inferior, eu aponto e clico. E aí, o que parece uma linha de assinatura, eu coloquei uma borda inferior. Para retirar, eu clico aqui e peço, né, sem borda. Tá? Se eu quiser uma borda externa, né, seja borda superior, inferior, esquerda e direita, então eu posso automaticamente aqui. Então essa parte de todas as bordas é mais para a tabela. Nós vamos abordar um pouco a tabela. Então aqui, ó, bordas externas. Então eu verifico aí, ó, que eu apliquei uma borda externa. Mas eu posso verificar que eu não pude dar cor à borda, né? Se eu quisesse uma borda mais grossa, uma borda tracejada, uma borda pontilhada, ou uma borda dupla na cor verde. Então, para poder fazer isso aí, eu vou marcar aqui, né? E vou chegar na parte de bordas e vamos aqui, ó, utilizar bordas e sombreamento. Isso vai trazer aquela caixa de diálogo das versões anteriores, né? Sempre fazendo comparação com as versões anteriores, em que aqui eu tenho as guias. Então, na guia borda, eu posso, por exemplo, escolher a definição. Se eu quero uma borda caixa, uma borda sombra, uma borda 3D, ou um outro tipo de borda, quando eu quero personalizar. Já que aquele, se eu quiser uma borda tipo sombra, ao marcar,
eu verifico que aqui já dá uma sombra. Mas se eu quiser, por exemplo, trabalhar com a cor da borda, vamos usar aqui o vermelho. Outra parte interessante é que nas caixas de diálogo, geralmente eu tenho um painel de visualização, para que eu possa ir acompanhando. E aqui ele é bem claro, né? Clique no diagrama abaixo ou use os botões para aplicar as bordas. Como assim? Então eu posso pegar aqui, ó, se eu quiser tirar a borda superior, quiser tirar a borda inferior e deixar só as bordas laterais. Se eu quiser tirar todas, se eu quiser colocar todas, superior, inferior, esquerda e direita. Eu tenho também a possibilidade de trabalhar com a espessura da linha. Então aqui eu tenho meio ponto, ponto meio, tá? Se eu quiser, por exemplo, aqui 3 pontos. Então, eu verifico que, né, uma borda sombra com a espessura 3 pontos. Verificamos aqui, ó. Então, através da guia borda, eu posso trabalhar com a espessura. Bom, eu tenho a opção, né? Trabalhar com o tipo de borda, caixa, sombra, 3D. Posso também escolher um estilo. Então, à medida que eu mudar o estilo aqui, ó, eu tenho uma lista de estilo que eu vou usar na barra de rolagem. Então, se eu quiser esse estilo aqui, por exemplo, ó, tá? Então, é importante primeiro que eu escolha a cor, tá? E depois eu escolho o estilo, para depois aplicar. Se eu quero sombra, 3D, então eu tenho a possibilidade aqui, ó, de colocar a sombra e verifique que as larguras aqui já mudam, né? Já não tem tanta disponibilidade de espessura. Então depende muito do estilo que eu estou trabalhando. Então, voltando aqui para a linha comum, a linha tradicional que nós conhecemos, marcamos aqui, ó, e eu tenho também a opção de aplicar essa borda. Se eu quero aplicar ao parágrafo ou se eu quero aplicar ao texto. Como assim, né? Bom, se eu aplicar ao parágrafo, dando OK, eu verifico que a borda ela vai ocupar, ou seja, ela vai ter uma dimensão além do texto, né? Ela pega todo o início e final do parágrafo. Mas eu poderia querer uma borda que ela pegasse só as dimensões do texto. Início e final do texto. Então eu posso aqui, para melhorar, centralizar, é isso? Selecionei para tirar essa borda. Nós vamos novamente aqui, ó, no grupo parágrafo, na opção borda, e pedir bordas e sombreamento. E aí, automaticamente, para tirar a borda, eu vou aqui em nenhuma, OK, automaticamente. Então, se eu quiser aplicar uma borda, tá? Aplicar uma borda ao texto, qual é a diferença? Então, eu vou escolher uma borda tipo sombra e aplicar agora ao texto, ao invés de aplicar ao parágrafo, aplicar ao texto. OK. Então, verifique agora que a borda, ela ficou proporcional ao texto. Ela ficou apenas no tamanho do texto. Então, essa é a diferença entre aplicar uma borda ao texto, cujo ele vai determinar, né, a limitação do texto, o início e o final do texto, e uma borda aplicada ao parágrafo, que fica do início do parágrafo ao final do parágrafo. Então, se nós trabalharmos aqui com a opção, né, então primeiro nós selecionamos, se eu quiser aplicar agora um sombreamento, vamos no grupo parágrafo, mais uma vez em borda de sombreamento, e aqui, ó, nós vamos para a guia. Eu vou pular essa borda da página, tá? Daqui a pouco nós voltamos para ela. Então nós temos aqui a guia sombreamento. Então clico uma vez nela e verifico que eu tenho aqui, ó, que o preenchimento está sem cor. Então eu posso chegar aqui e escolher uma cor de preenchimento. Se eu escolher uma cor mais suave, para que o texto fique visível, né? Vamos escolher esse laranja aqui, por exemplo. E aqui ele já mostra o que é o sombreamento, né? Então, se eu aplicar o parágrafo, eu vou ter problemas. Por quê? Como eu apliquei a borda ao texto e apliquei o sombreamento ao parágrafo, o sombreamento está saindo da borda. Então, o ideal é que eu tivesse... Então, quando eu usar a borda aplicada, né, aplicada ao texto, é importante também que eu use o sombreamento. Então, eu vou tirar o sombreamento aqui, né? Pedindo sem cores. OK. É importante que eu aplique o sombreamento também ao texto. Então, ó, sombreamento aplicado ao texto. E vou escolher a cor. Uma cor qualquer. E aí eu verifico agora, tá, que o sombreamento ficou na limitação. Então, essa é uma borda tipo sombra, como podemos acompanhar aqui. Ó. Então, isso é interessante, em relação a documentos, a títulos, a capa, né, a folha de rosto. Então, eu posso utilizar isso automaticamente para incrementar o título, para dar um destaque maior. Facilita bastante, né? Então, esse é mais um recurso que o Word oferece. Eu posso trabalhar com borda de sombreamento para melhorar a aparência do meu texto. Então, lembrando que tudo isso, né, é opcional.
estamos falando de formatação, né? Então, formatação é o quê? Seria a parte, automaticamente, de personalizar o nosso documento. Então, para retirar aqui essa borda, nós vamos marcar o texto, né? Lembrando que primeiro tem que selecionar, acessar aqui a borda,